Aumenta um pouquinho. Música. Então, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião desta terça-feira, convidando a todos para nos colocarmos na melhor posição possível. E nesta prece inicial nós conseguimos definitivamente entrarmos em sintonia com a ambientação da casa proporcionada por tanto amor, por tanto trabalho, por tanta dedicação cultivada nesse tempo em que hoje comemoramos, nesses dias, os 100 anos. A irradiação amorosa dessa casa se deve ao trabalho incessante, determinado, de superação às próprias limitações, de contribuição. E tantos trabalhadores dos dois planos que passaram por aqui e estão aqui. E hoje, nesse momento, no plano material, cá nós estamos. E no plano espiritual, os nossos amigos queridos que tutelam verdadeiramente o trabalho. E tantos que vêm aqui como nós, necessitados de aprendizado, de consolo. Assim, que a imagem de Jesus venha à nossa mente, que possamos pensar em Jesus de braços abertos, acolhendo a todos nós, e uma grande falange de espíritos trabalhadores junto dele, e estamos todos aqui reunidos. Uma aura de luz se forma em torno de todos nós, e nós estamos imersos, estamos envolvidos, como se fosse feito um convite para que deixássemos os problemas, as preocupações, os pensamentos menos felizes, que deixássemos esse lado de nossa existência que ainda faz parte um pouco de lado e respirássemos profundamente, inspirando o ar saturado de boas energias agora, e ao expirarmos nós expelíssemos o cansaço físico, que nós expelíssemos as preocupações, ainda que momentaneamente, que nós expelíssemos os sentimentos que estamos cultivando, talvez de ordem menos feliz. À medida que inspiramos e expiramos, física, mental, emocional, espiritualmente, nós vamos nos encaixando na nossa reunião, rogando que Jesus continue a nos amparar, que nós tenhamos uma participação muito ativa e produtiva, e peço a ajuda de vocês para que, se possível for, canalizem a mim boas energias para que eu consiga me expor da melhor maneira, e todos juntos saímos daqui reflexivos, com boas propostas. Muito obrigado a todos pelo encontro de mais essa terça-feira, e assim iniciamos a nossa pequena reunião. Hoje damos sequência no livro Palavras de Vida Eterna, como vocês estão vendo lá em cima. Já estamos no capítulo de número 46, parece que foi ontem que nós começamos, né? Me lembro que a primeira apresentação neste livro narra o momento do Pentecostes, e fui eu quem fez a apresentação. E olha que coisa interessante, naquele dia foi muito marcante para mim, e eu teria dito em determinado momento que houve talvez maior reunião de manifestação mediúnica da história.
Porque não só os apóstolos começaram a se manifestar mediunicamente, mas cada um dos ouvintes da região de onde eram, falando ou tendo dentro de si o idioma que cultivavam, ouviam no seu idioma. E isso também é mediunidade. Então, aquele grupo ali reunido num momento muito importante, e o Kleder, presidente da casa, nosso companheiro, esteve aqui conosco, e em determinado momento ele falou do Pentecostes, e ele usou basicamente as mesmas palavras: a maior reunião mediúnica que ocorreu por nós conhecida, né? Então, dando sequência no nosso estudo, e em especial dando sequência no trabalho iniciado pela Rose na semana passada, quando ela, no capítulo 45, intitulado Sustento na Paz, ela fez uma série de colocações muitíssimo importantes. E aqui, resumidamente, nós vamos colocar que não é a paz a ausência de problemas, não é a paz a ausência de doenças, não é a paz a ausência de problemas de ordem material, não é a paz a ausência de problemas de ordem emocional, não é a paz a ausência de relações conflituosas no dia a dia. Isso não é a paz. A paz, o que vem a ser então? Me ajudem. Tenho certeza que também não é o silêncio, e também não precisa falar todo mundo junto, fala um de cada vez, senão vira uma bagunça aqui. Então, se nós não sabemos o que é a paz, nós sabemos o que não é. A paz não é nada disso que a gente falou, assim como a felicidade também não vem a ser como vamos dizer, conquistas temporárias. Pensemos no seguinte: seria possível nós vivermos no atual estágio, no nosso planeta, na nossa sociedade, no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa cidade de Ribeirão, ou mesmo dentro de casa? Seria justo, seria correto, seria alguma coisa amadurecida, nós ficarmos almejando a paz absoluta ou a felicidade absoluta? Então, nós que estamos engajados, envolvidos com o Espiritismo, nós não somos melhores que ninguém, mas nós estamos que as outras pessoas que são, que cultivam outras ideias de ordem religiosa ou não, que têm outros pontos de vista. Mas o que acontece conosco? Nós, por livre e espontânea vontade, nós estamos envolvidos com uma linha de pensamento que busca dar sentido à vida. Quando a gente está passando pela rua e vê uma placa num poste, e essa placa está com uma seta apontando para lá, o que ela está mostrando daquela rua? É o sentido. E os carros devem transitar, motos, veículos devem transitar em que sentido? Então, quando a gente fala que a filosofia espírita busca dar um sentido, busca apontar um norte, um caminho, uma direção. E eu fiquei muito a pensar nas colocações da Rose semana passada, quando ela disse também, entre outras coisas, que quando nós temos, segundo André Luiz, se não me engano, uma semana de Evangelho, a gente já tem matéria-prima de conhecimento para a vida toda. Então eu fiquei muito a pensar nesses dias, qual que é o motivo da nossa
falta de paz ou da nossa infelicidade? Por que será que a gente está vivendo, ou vive, se é que estamos, sem essa paz almejada? Ou sem a felicidade? Eu estou até unindo felicidade e paz. Por que vocês acham? Quem que tem? Que a gente morre de medo de falar e falar uma bobeira, né? Fala assim, não vou abrir a boca não, porque se eu falar uma bobeira, eu perco a paz. Não, pode ficar à vontade. Nós não estamos aqui na frente porque nós somos espíritos de luz que vieram aqui para... Não, nada disso, muito pelo contrário. Por que vocês acham que a gente não consegue conquistar essa paz? Bom, em primeiro lugar, é possível conquistar a paz absoluta? No nosso momento, não. Peça para uma criança, eu trabalho na área de tecnologia, peça para uma criança fazer um programa de computador sofisticado, ela consegue? Peça para uma criança, com exceção dos gênios, aí não vamos sair os que estão fora da curva, peça para uma criança normal, entre aspas, fazer um cálculo matemático sofisticado, ela consegue? E assim por diante. Então nós, espíritos que estamos em determinada idade espiritual, somos capazes de viver de acordo com a maturidade espiritual que temos, almejando o amadurecimento, que a gente poderia chamar de evolução. Kardec pergunta aos espíritos: qual é o objetivo das encarnações? Resposta: a evolução. Evolução é sinônimo do quê? Amadurecimento, crescimento espiritual, transformação moral, por meio da transformação moral. Então, nós não podemos simplesmente usarmos aquela velha frase assim: Deus quis assim, então as coisas são assim. E resignação é diferente de acomodação. Quando a gente se acomoda atrás dessa frase, nós estamos tendo uma postura, um comportamento imaturo, um comportamento que não está trazendo benefício para mim mesmo. Eu estou acomodado ali na situação e eu projeto a culpa de tudo que está acontecendo em quem? Em Deus. Deus quis, se Deus quis, como é que eu vou querer? Quem sou eu para pegar aí e falar: Deus, qual que é a tua? O que você está querendo aí? Ou então, já que você mandou a catástrofe, mandou a doença, mandou isso, mandou aquilo, já que você mandou, está mandado, eu vou fazer o quê? Não, se aconteceu, tem uma razão de ser, e o Espiritismo busca explicar o porquê dessas coisas, mas nós também somos envolvidos numa proposta de amadurecimento, crescimento, evolução. Muito bem, para isso a gente tem uma série de atributos: a inteligência, o sentimento, a vontade. Tá. Então, seria pertinente a gente pensar que a gente poderia ter a felicidade absoluta? Não, seria uma ilusão. Seria um pensamento imaturo, infantil, enquanto espírito. Então nós temos que tentar entender a situação que nós vivemos de uma forma equilibrada, compatível. Só de tentar entender, a gente já dá um salto, a gente sobe um degrau. Porque é assim que funciona. Cada vez que eu compreendo o que está acontecendo, eu olho, porque a gente não entende uma figura, uma imagem que ilustra. A gente olha para o caminho percorrido e compreende, conhece o caminho percorrido. E a gente vislumbra o caminho que ainda não foi percorrido. Nós vislumbramos o caminho que percorreremos enquanto espíritos. Mas nós já sabemos, conhecemos o caminho, em especial dessa encarnação, mas o espírito desperto, liberto do corpo físico, conhece o caminho por ele percorrido. Então nós não temos, se nós pensarmos em felicidade ou paz absolutas, nós vamos estar sendo imaturos. Nós vamos estar sendo falando, e essa imaturidade, ela vai gerar o quê? Frustração. Porque eu fico querendo alguma coisa
que ainda não vai acontecer. Primeiro que eu nem consigo imaginar o que é a paz absoluta, a felicidade absoluta. Nós não fazemos ideia, porque a gente não conhece. Então eu fiquei a pensar, por que a gente tem tanta dificuldade de caminhar no sentido de todos nós ambicionamos a paz. Raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Deixa eu abrir aqui no livro para não ficar de costa para vocês. Então eu fiquei muito a pensar refletir nessa pergunta. Que fazes a sustentá-la? E de uma maneira sintética, simples, para mim, sintética, resumida. Sabe que conclusão que eu cheguei? Incoerência da nossa parte. Porque a gente, e Jesus usou um termo para falar dessa incoerência. Ele usou o termo hipócritas. É que se a gente chegar hoje em dia e falar assim, vós hipócritas, pronto. É processo por assédio moral, por isso. Mas Jesus não estava dizendo, o termo hipócrita, ele reflete algo no seguinte sentido: você diz A e pratica B. Exige uma coisa e não faz. Diz que o A é a sua razão existencial, mas no dia a dia faz o B. Então, entre o A e o B tem uma distância. No meio dessa distância vem algo muito significativo: frustração, tristeza, falta de paz. Então nós que estamos envolvidos com o Espiritismo, nós temos um sentido, nós temos no Evangelho o sentido, a placa que aponta o caminho. Mas é muito simples a gente falar assim, basta seguir a placa, basta seguir. Não é bem assim. Porque se eu soubesse e conseguisse fazer, estava tudo bem. Mas como não está tudo 100%, mesmo dentro da relatividade, mesmo dentro das possibilidades, é demonstração de que não basta saber, é preciso vivenciar aquilo que a gente sabe. É preciso que a gente fique atento às questões do dia a dia para que a gente possa contribuir com o nosso crescimento, com a nossa transformação. Que as situações do dia a dia não passem desapercebidas simplesmente. Precisamos entender que nós somos seres, como diz o Chico, pessoas humanas. Eu acho muito interessante, porque o que deve ser alguma coisa? Alguém que não é uma pessoa humana. Mas o Chico falava, nós, pessoas humanas, somos repletos de virtudes e de pontos a desenvolver, para não falar defeitos. Então nós temos que ficar atentos, nós temos que ter compaixão para conosco mesmo, quando a gente identificar um ponto frágil nosso. E quando nós conseguimos identificar um ponto frágil nosso, sabe o que entra em atividade? Um ponto forte nosso. Olha que interessante, já pensaram nisso? Se nós não nos entregarmos a uma tristeza, a uma melancolia, a um orgulho de olharmos para nós mesmos. Porque veja bem, na hora que eu percebo que eu estou tendo a tendência de determinado comportamento e aquilo está incomodando a mim, e puxa vida, eu estou me percebendo muito isso, seja o que for, muito triste, muito abatido, muito magoado, com sentimento de... E vai, aquilo não te faz bem. Quando nós percebemos que isso está acontecendo comigo e não é isso que eu quero continuar cultivando,
Eu já saí daquela posição e estou indo em busca da transformação. Só que não vai ser tipo um interruptor de luz, liga, desliga. É mais ou menos como o prato de comida que tem que ser feito aos poucos. Sabe aquelas comidas que coloca na panela? Hoje em dia tudo compra pronto, né? Lá em casa a gente compra comida pronta, quase não faz. Mas sabe aquilo que põe e tem que ficar no forno e tal? Nós somos assim. Nós temos que ter o preparo, nós temos que juntar os ingredientes. Quais são esses ingredientes? O conhecimento, a experiência, a vivência, as situações. A gente vai juntando tudo isso e passa por um processo de reflexão. E quando a gente está tudo isso cozinhando ali, aquela panela começa blu, 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 aquilo é o processo de transformação. E a gente tem que entender que vai ter dia que aquela panela não vai ficar tão bom como a gente gostaria. E nós somos assim, mas eu gostaria de fazer, porque a minha avó fazia algumas coisas que eram de dar água na boca. Gente, os céus devem estar cheios de obeso, porque os velhinhos de antigamente foram desencarnando e tudo indo para o céu, e devem fazer lá cada prato gostoso, e os espíritos, não é brincadeira, é óbvio, porque o que eu quero dizer com isso? A gente não tem mais o hábito disso, ninguém cozinha, porque agora só é gastronomia, quem faz agora é o chefe. Quem fazia antigamente? A avó, não é verdade? A mãe. Substituímos a avó e a mãe da cozinha pelos chefes, pelas chefes. Pô, tudo bem, tá ótimo, profissionalizou a profissão, o trabalho. Então nós somos assim, nós somos esses espíritos, pessoas humanas, como o Chico falava, em processo de transformação. E mesmo aquele que diga, eu não quero me transformar, mira, é inexorável, ou seja, é inevitável. A partir do momento que Deus criou o espírito, esse espírito, ele vai passar pelo processo de evolução, quer queira, quer não queira. Mas o que não depende então muito mais de Deus? Depende de nós. Com que empenho, com que lucidez, com que esforço, com que determinação, com que equilíbrio. Porque na hora que a panela não ficar boa, eu tenho que ter a consciência de que eu preciso continuar me esforçando, mas não é porque ela não ficou boa que eu sou o pior cozinheiro da vida, o pior ser da vida. E nós somos assim. Se ficou bom, a gente acha que a gente já pode trabalhar em restaurante francês da vida existencial. E se ficou ruim, nós não servimos nem para fazer pão com mortadela. Nós somos assim. Então, até o desenvolvimento deste equilíbrio faz parte do processo. O processo ele é tão complexo e ao mesmo tempo é tão simples. É por isso que a gente se perde. Porque é de uma simplicidade indescritível. Mas como nós somos incapazes de simplificar, a gente complica. Mas é porque nós estamos aprendendo. Então, vigiai. Vocês já perceberam que a frase, no sentido, na ordem correta, não é orai e vigiai. Na frase correta, na sequência correta, é vigiai. E o que significa vigiai? Olhos abertos, reflexivos, prestando atenção, identificando. Mas não é para ser neurótico nisso, mas é para ser atento ao que me cerca, ao mundo interior, ao mundo exterior, o que me convém e o que me... Porque aqui na terça-feira a gente tem o seguinte hábito, faz tempo que a gente não fala disso. Nós não tratamos aqui, isso foi certo, isso foi errado. Faz tempo que a gente não fala disso aqui, né? Aqui nós usamos a seguinte nomenclatura: neste momento isso me convém, neste momento isso não me convém. E vai passar o tempo. E amanhã eu não sou mais o mesmo Wagner de hoje. Então aquilo que para mim convinha, pode ser que eu tenha mudado de ideia. E aquilo que não era algo que fazia parte do que eu aceitava como sendo uma coisa legal, pode ser que eu mude de ideia. Então aqui na terça-feira
Não, é só uma forma de expressão. Nós não tratamos de certo e de errado. Neste momento, isso me convém? Neste momento, isso não me convém. E amanhã eu posso mudar de ideia. E quando eu mudar de ideia, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que aquele ser de ontem, imagine se fosse possível vocês estarem vendo aqui, ó, eu, um segundo eu, um terceiro eu, um quarto eu. Aquele quarto que vocês estão vendo lá atrás, que faz algum tempo que estava vivendo, era o hoje de dias, meses, anos atrás, aquele não é mais esse. Então nós entramos, às vezes a gente pensa assim, ó, assim como, imagine imagens minhas aqui para frente, às vezes a gente se acha, que eu acho que eu sou aquele ali da frente, ó, que já conquistou o que eu ainda não conquistei, é o orgulho, a vaidade. E às vezes eu acho que aquele lá atrás também é orgulho, porque o equilíbrio é quem eu sou hoje, junto com qual é a minha proposta existencial. Esse conjunto todo vai nos auxiliar a conquistar a paz relativa. A consciência trabalhando de uma forma a aceitar-se, entender-se e entender os que estão em torno de nós, sem pensarmos que tal situação, tal coisa, tal pessoa é ruim, e aí a gente já dá o decreto de que aquilo é. Quando nós conseguirmos olhar para esse conjunto todo e pensarmos que hoje somos assim, que não éramos e que não seremos, e que existe um sentido, e esse sentido é o Evangelho de Jesus, esse conjunto todo vai fazer com que a gente se sinta bem, dentro das possibilidades. Portanto, será que alguém que está no hospital nesse momento, consegue estar em paz? Será que ela pode estar em paz? E será que tem alguém que está com uma saúde danada, andando para lá e para cá, pode não estar em paz? Alguém que está passando necessidade financeira nesse momento, relativa, hein? Pode estar em paz? Pode estar preocupado, tudo, mas é essa paz do espírito que a gente está falando. Pode. E alguém que ganhou na Mega Sena essa semana, que sorteou lá não sei quantos milhões. Esse pode estar. Então não é estar doente, estar isso, estar aquilo que vai trazer a paz. Por que a pessoa que está doente ela pode estar na paz relativa? Porque ela sabe que o espírito é imortal. Eterno não, eterno é Deus. Imortal é a partir do momento que foi criado, não morre. Eterno não tem antes, não tem depois. Ela sabe que aquele momento existencial dela tem uma razão de ser, que vai exigir resignação, força de vontade, entendimento, toda essa sabedoria, porque é um momento, e esse momento há de passar. E digo até mais, nas situações de, especificamente, doença, todos nós desejamos para o doente, inclusive nós, que ele se recupere. Mas aos olhos do Espírito, há de chegar um momento em que nós vamos pensar que pode ser que o corpo físico não se recupere. É muito difícil pensar nisso, mas é uma verdade. Então pode ser que o corpo físico não se recupere, mas a proposta é somente conquistar ou reconquistar a saúde do corpo físico. Ela é almejada, é óbvio que se alguém falar assim, meu corpo não posso morrer agora. Normalmente quem fala isso, quando a morte chega e fala assim, vim te buscar, fala, não, sai para lá, sabe aquela da foice?
é você mesmo. Chegou, não, você errou, não, tá aqui, ó, Wagner, mora na rua tal, número tal, casado com a Cássia. Não, eu não tem acordo. Então, até nisso, uma lucidez vai fazer com que, em determinado momento, a gente entenda que o objetivo é a saúde do espírito. E aí nós temos que fazer a reflexão. Será que eu estou realmente cultivando? Porque nós não sabemos disso, gente. Sabemos. Só que aí vem alguém, por exemplo, no exemplo que eu estou dando, e morre. Isso não quer dizer que não vai sentir tristeza, não vai sentir saudade, não vai sentir. Mas você, espírita, na hora que essa pessoa morre, você não sabe que ela vai continuar a viver? Sei, mas eu não estou conseguindo. Mas o fato de nós começarmos a trabalhar isso mentalmente é a semente sendo cultivada, germinada, para que um dia, seja lá qual for, ao invés de nós cultivarmos a dor da perda, nós sejamos aqueles que vão amparar os que não estão conseguindo lidar bem com essa situação. Assim como tem pessoas que conseguem fazer isso com a gente já, sem drama, sem neura, mas num processo. Tá? Mônica, você queria falar alguma coisa? O que eu falei é o que você já disse aí, mas eu vejo assim, a tarefa da paz é a tarefa principal, a promessa da gente se conhecer, né? Eu acho que você colocou isso já. Então, o que eu queria falar era isso, né? Principalmente na tarefa da paz é a tarefa de me conhecer, entendeu? E nesse conhecimento, de querer progredir, evoluir, né? E ter a consciência, que nem você falou, que a gente não vai ter a paz plena, mas eu vou ter momentos de paz, momentos de felicidade, né? Que eu acho que isso, no nível que a gente está, já é uma pequena conquista. Poxa, por que não? Por que não? Claro que é conquista. Eu vejo essa tarefa principalmente começa em mim, né? De me conhecer, de ver que eu já não sou como eu era antes, algumas falhas que eu cometi, que eu não vou cometer mais. Não vou não. Vou me esforçar para não cometer. É verdade. Vou ficar atento. E porque, voltando só no vigiai e orai, o primeiro passo é o vigiai. Só que você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. E a oração é o WhatsApp com Deus. A oração é o WhatsApp com os bons espíritos. E eles respondem. Só que não respondem sempre o que nós queremos como resposta. Eles respondem o que é necessário. Então aí, tudo isso, gente, percebamos que isso vem em torno de lucidez. Isso vem em torno de equilíbrio. E isso traz paz. E eu acho que vai chegar um momento que, se nós começarmos a pensar bem, refletir, que eu vou ficar em paz no momento que eu errar. Opa, como assim? Você vai ficar em paz? Não, peraí, não é isso. Eu não estou em paz porque eu errei. Eu estou numa paz relativa porque eu cometi um equívoco, identifiquei que cometi um equívoco, me identifico, vejo que eu sou um espírito empenhado e neste momento eu estou fazendo a coisa, vamos dizer assim, acontecer. E isso tem que trazer um conforto, senão o nível de cobrança com a gente mesmo é muito grande. Senão a gente vai viver em constante desassossego, né? Perturbação. Então, a paz, ela é relativa. A nossa paz, ela é relativa. Tanto, e a felicidade também, tanto que Kardec explica que a evolução dos espíritos pela evolução dos mundos, representa pela evolução dos mundos. E a última escala, qual que é? Dos mundos felizes. É a última, nós estamos lá, ó. Mundos primitivos, mundos de prova e regeneração. Nós estamos ali no rodapé da coisa. Nós estamos no primeiro andar da escala. Mas nós estamos no primeiro, porque tem gente. Bom, mas vamos lá. A leitura agora, porque a lição é muito simples e ela traz
com Emmanuel de terno, novidade para vocês. A próxima eu prometo que eu trago Emmanuel de toga romana. Na tarefa da paz, todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas, de conexõezinhas ali, muito delicadas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. Tudo que nós buscamos conversar aqui. E se a nação é o conjunto de cidades, a cidade é o agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo das pessoas, das nossas próprias almas, digo, ou toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Então, de novo, ó, a harmonia da vida começará no íntimo de nossas próprias almas, ou a harmonia que a gente vê no mundo, aparentemente existe no mundo, não passará de um simples jogo de situações estagnadas, paradas. Comecemos a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitamos o alarme da crítica, nem estendamos o fogo da crueldade. Inicia teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Inicia teu apostolado de paz, calando a inquietação. Olha que Emmanuel que fala que nós temos inquietações. Então, se eu me sinto inquieto, porque não é do jeito que eu gostaria, nem o outro e nem eu mesmo, se as coisas não funcionam do jeito que eu quero, a hipocrisia é a gente pregar uma coisa e fazer outra. Então, como é que a gente faz? Cala! Mas não seja uma múmia, estático. É saber agir. Onde surjam razões de queixa, se a cooperação que restaura o equilíbrio, onde mendrem espinhos de sofrimento, seja tu a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. A preço da própria renunciação, disse-me o Senhor, a minha paz vos dou. E para a gente encerrar, só bem rapidamente, do livro Céu e Inferno, uma das obras básicas, o último depoimento do livro é de um espírito que passou nas últimas encarnações, provocou situações das mais difíceis e colheu os frutos mais amargos. Até que em determinado momento ele apercebeu-se do que acontecia e descobriu que já não dava mais para ele ser um usufrutuário da vida, que a proposta existencial dele agora passaria a ser alguém que serve e não mais alguém que usufrui da bondade dos outros. Eu achei muito interessante essa ser a última lição do livro Céu e Inferno. Todos bem? Tudo bem? Falei demais? Falei de menos? Deu pro gasto? Então tá lá, uma musiquinha para a gente encerrar. Sortearemos o nosso livro. Tem certas pessoas que estão proibidas de participar do sorteio, porque já ganharam livros demais. Não, estou brincando, pode participar. E meus amigos, no final deste encontro, após nós aqui certamente termos recebido a inspiração sublime
dos Espíritos que inspiraram a todos nós. Nós agradecemos e pedimos que os bons amigos façam com que, nos ajudem com que essas reflexões, elas vivam em nós, como fonte viva, como chama a iluminar as páginas do Evangelho em nosso coração. O que seria de nós se não tivéssemos Jesus em nossa vida? A quem seguiríamos? A quais modelos nós daríamos importância? Que decisões tomaríamos se mesmo apesar de toda a nossa fragilidade, nós não tivéssemos Jesus em nossa vida? Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo. Com votos de uma boa semana. Não quer dizer.